Ele talvez seja o único caso, ao menos no Brasil, de técnico que teve o nome gritado pela torcida adversária num clássico regional, na época treinando Palmeiras ou Santos contra o São Paulo. Depois de 4 anos e pouco, ele voltou aos braços da sua gente, voltou para casa. E essa volta, esse retorno, poderia ter acontecido 2 meses atrás. Você acha que as coisas às vezes estão bem escritas e por esse motivo você só veio agora, Muricy? Às vezes a gente não quer acreditar em algumas coisas, mas a gente só tem que levar por esse lado mesmo, né? Porque na época realmente a torcida pedia realmente muito meu nome e a diretoria achou que naquele momento não era eu o cara, era o Paulo. E por um lado, claro, contrataram um grande treinador, a verdade é essa, né? Treinador campeão do mundo, campeão da Libertadores e outra, além de tudo, grande caráter, né? E aí se passaram o tempo, no próprio momento eu não fiquei nem um pouco magoado não, porque não tem essas coisas, eu acho que tudo tem seu tempo e claro, as coisas, né, infelizmente para o Paulo não deram certo em termos de resultado, porque o que importa realmente é o resultado. E agora fizeram o convite num momento realmente muito ruim, né? Muito difícil, que com certeza se a gente for, no meu caso, no momento da minha carreira, se eu for pensar friamente, eu acho que em outro tipo de treinador não aceitaria. E você só veio porque era o São Paulo? Só porque é o São Paulo, porque o contrato não teve nada de vantagens, um contrato curto. É que é difícil, como é que eu ia falar não, né? Para tudo que a torcida fez por mim nesse tempo aí, né? Se queira ou não queira, para mim era gostoso ver a torcida gritar meu nome, né? Eu também sou gente, sou profissional, mas sou gente também, então não tinha como falar não, né? Depois de tudo isso, né? O clube precisando, né? Um clube que também me abriu as portas em tudo, né? Desde garoto. Então chegou a hora também de tentar ajudar e é o que eu estou tentando fazer. Na sua passagem anterior, você também não veio numa situação exatamente cômoda. Por quê? Porque o São Paulo tinha ganho tudo. Vinha de um título mundial. Verdade. E você já disse em várias entrevistas que você estava no começo do trabalho com muito mais apetite do que muitos jogadores. Numa comparação com a tua chegada agora, qual situação para o treinador é mais difícil? Claro que agora, né? Agora é muito mais difícil porque no momento que eu cheguei, a gente percebe, né, no clube, a autoestima embaixo, os jogadores todos desconfiados, jogadores sem força, né, para a reação, né. Então é uma situação muito difícil, né. O jogador está tentando fazer o seu melhor, mas não consegue. Então é uma situação muito mais difícil do que quando eu cheguei. Claro que quando eu cheguei também existe o lado ruim, porque os caras estavam realmente muito empolgados, ninguém queria abrir mão de nada, porque foram campeões do mundo. Você falava bom dia, os caras às vezes não respondiam. Você queria treinar um pouco mais, os caras já diziam que não. Então eu tive que pegar muito duro também, muito duro, para os jogadores entenderem que a vida continua. Ganhou o campeonato do mundo, tudo, mas a vida do clube continua. E eu era o cara para dar essa continuidade, entendeu? Então eu estava com uma fome incrível e eles tudo de barriga cheia. Então foi duro também, mas esse momento nosso aqui realmente é o mais duro. A gente vê, sem citar nomes, porque talvez a gente cometesse alguma injustiça, mas jogadores que não estivessem correndo, mas que nesses primeiros jogos com você estão se doando mais, é evidente. Te viu no jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro, jogadores de frente cooperando bastante. Isso é resultado do teu chacoalhão do vestiário? Mas acontece que na conversa eu disse a eles que eu não ia fazer muita reunião, porque com certeza o Paulo deve ter feito 1000 reuniões aqui, porque nesses momentos assim os técnicos acham que com muita reunião vão dar o jeito. Também não tinham quase tempo para treinar, porque estavam viajando muito, jogando, não tinha tempo. Então houve muita reunião e eu disse a eles que não ia, e eu não gosto muito desse negócio de reunião, mas que com certeza eu ia cobrar muito eles, porque não tinha jeito. Não é ser o cara, querer ser o dono da verdade, ser o cara radical não, mas ia cobrar muito porque alguém tem que cobrar aqui no time. E o cara que cobra é o comandante. E eles tinham que entender isso, entendeu? E só o que a gente... tua cobrança, desculpa te interromper, Muricy, não é no papo, é na ação. No cara saber que se ele não correr, ele vai sair do time. Fora. Não, e além, é claro, no papo também, claro. Eu chamei 2 ou 3 agora
né, nesse jogo contra o Vasco, né, eu chamei o Oswaldo, o Jadson e o Tolói, e disse a eles que eles tinham que se preparar, isso na sexta-feira, jogando no domingo, que já começavam a ter uma preparação já diferente na parte psicológica, eles iam jogar. Né? Porque na minha cabeça não pode um jogador de seleção brasileira ficar fora de um time. Então eles tinham que jogar. Agora, eles têm toda essa confiança minha, mas ao mesmo tempo vou cobrar eles demais. Se não render, não dá tempo de você agora tentar recuperar o jogador. Vai dar chance para outro que quer. Porque essa situação que nós chegamos, que nós mesmos nos metemos nessa situação, nós temos que dar um pouco a mais. Só o que eles estavam fazendo não estava dando. É isso que eles têm que entender. Aquilo ali só, nós estamos correndo 70 por hora, não está dando. 100 por hora não está dando, meu. Tem que ser mais. E alguém tem que cobrar esse a mais. Entre eles, eu sei que é difícil, o jogador não gosta de cobrar um outro, fica com vergonha. Então entra o papel do técnico, claro que numa boa, nada de loucura, tem que cumprir as coisas, entendeu? Dentro do campo, hoje a gente tem que se doar um pouco mais, né? Jogador que, por exemplo, não marcava muito, tem que procurar roubar um pouco mais a bola, né? Como no caso o Ganso nesse jogo, roubou muitas bolas. O próprio Jadson que está se doando também. Então tem que mudar um pouco o perfil, né? Não está dando do jeito que estava, então tem que mudar. Muricy, se a gente pegar os últimos 10 anos, nenhum técnico no Brasil venceu o que você venceu, ganhou a quantidade de títulos que você ganhou. E mesmo assim criam-se, e aí não é só para você, em geral, estereótipos, né? Você ganhou o primeiro jogo de 1-0 da Ponte Preta, poderia ter ganho de 4, o jogo poderia ter sido 4-1. É verdade, perdemos muitos gols. E a Ponte ali teve no finalzinho algumas chances. Daí o São Paulo no segundo jogo ganha de 2-0, de novo a tal da casinha fechada, 2 gols de escanteio, olha lá. É o estilo Muricy tá de volta, é um estereótipo. E aí a gente fez um levantamento, não fui eu, o PVC fez um levantamento, hoje de manhã a gente estava conversando na redação, que o São Paulo centrou nesse jogo contra o Vasco 9 bolas na área adversária. E a média do São Paulo na temporada, no Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, é de 17. Quer dizer, teu time cruzou menos bolas na área do que nos jogos anteriores. Quando você ouve esse tipo de coisa, o tal do Muricy Ball, você dá risada, você já está mais do que resolvido quanto a isso, porque você já ganhou tudo que um técnico pode almejar, ou você ainda fica bravo? Não, bravo eu não fico, eu não gosto. Agora, igual, eu acho que o cara que vive do futebol como um cara da imprensa, ele não pode ter esse pensamento. A profissão do cara. A profissão do cara, igual o PVC. O PVC é um cara que vive e foi buscar os números. A maioria não busca número coisa nenhuma, né? Eu tenho meus números também. Igual eu dizia, no Santos, como é que eu ia cruzar a bola na área se estava o Borges lá, né? Nesse jogo agora, nós fizemos 2 gols de cabeça, mas foi porque só posicionei os caras, não teve treinamento, porque não dá tempo de treinar, né? Posicionei, isso eu sempre faço, isso com certeza. Quem é que vai bater, tá lá no computador. E é uma arma super importante. Claro, mas parece que não pode, né? No Brasil não pode fazer gol de cabeça, né? Então mas não treinei porque também não deu tempo. Agora posiciono. Quem bate vai ser o cara que bater, quem vai no primeiro pau, quem vai no segundo, quem vai na terceira bola, quem vai na última. Isso sim, porque eu gosto de um time organizado. Quem fica no rebote, quando os caras ficam lá atrás deles, isso aí a gente analisa muito. Mas se cria esse tipo de bobagem agora, de um torcedor, de gente que não lidar com os números, eu aceito. Agora, o cara da imprensa eu não aceito. Porque é obrigação dele saber, né? É igual eles falam, lá no Santos você não punha os moleques. Eu pus só 20 moleques pra jogar. Esses que estão aí, tudo eu que pus pra jogar. Do cara da imprensa eu não aceito, porque é a profissão dele. E muitos fazem porque é a onda. Criou-se uma onda. E desse cara eu não aceito. Então é uma coisa que não é honesta, e eu já não concordo. Então, alguns caras a gente sabe. Então, a gente precisa de caras assim, como o PVC, que estuda o futebol, como eu faço, né? Então, a gente fica ouvindo e fala, mas peraí, mas meu clube nosso time não cruzou nada na área. Contra a Ponte Preta, por exemplo, nós ganhamos de 1-0, mas o Luiz Fabiano acho que nunca chutou tanto no gol esse ano como chutou. Certamente não. Não chutou. Esse time acho que nunca teve tanta oportunidade como teve nesse jogo. Então, a criação de jogada pelo lado do campo e de pouco cruzamento, a bola no chão. Então, são bobagens. Você falou em molecada, em revelar molecada, aqui você também revelou alguns jogadores, o caso talvez mais clássico tenha sido do Breno, com 17 anos, foi escolhido por muita gente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Denilson, o Hernani estava esquecido, o Jean, Oscar. Mas o Breno, depois infelizmente a vida dele não caminhou como as pessoas imaginavam ou torciam que caminhasse. Foi um caso até muito além do futebol. Hoje ele está num regime de prisão domiciliar, né? Claro que
já passou por uma situação pior do que está agora, mas ainda é duro. Como é que você acompanhou isso, mesmo tão à distância, assim, Muricy? O Breno foi um caso especial pra gente, né? Principalmente pra mim, né? Porque eu pus ele pra jogar com 17 anos aqui no São Paulo. E ele jogou o campeonato e participou 6 meses do campeonato e foi vendido por uma quantia realmente muito alta, né? Eu fiquei muito triste, mas era uma coisa que poderia acontecer pelo jeito que estavam cuidando da carreira dele, da vida dele, assim, em particular. Poderia acontecer algum tipo de coisa, não essa tragédia que aconteceu. Mas algum desvio? Algum desvio poderia acontecer, porque não foi bem cuidado a carreira dele, as pessoas próximas não souberam levar o menino, ele foi muito cedo para a Alemanha e com certeza deveria ter realmente gente mais preparada do lado dele, foi coisa que não aconteceu. Então chegou nesse desastre que aconteceu. E a gente fica muito triste, principalmente do meu lado, que foi quem pôs ele para jogar aqui no São Paulo, né? Passaram por uma dificuldade dessa. Comecei a acompanhar ele mesmo no dia a dia no Bayern, mas não estava jogando bem também, mesmo antes desse problema não estava jogando bem. Só para lembrar, na Olimpíada de Pequim, o Dunga levou 2 jogadores acima de 23 anos. O Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Silva. O Breno colocou o Thiago Silva no banco. Então, para você ver como que jogava esse rapaz, né? Então, realmente, são coisas que... Mas a gente fala todo dia para os meninos, ó, cuidado. Você acha que tem recuperação, Breno? Quer dizer, acho que tem. É? Eu acho que tem, porque... Agora, por isso, ele tem que rever essas coisas, né? Tem que rever as pessoas que estão do lado dele. Agora, se ele voltar para o São Paulo, que vai ser, acho que, o caminho dele, aqui, pelo menos, ele tem um clube que se preocupa com esse tipo de coisa, né? O São Paulo, nisso, é muito bom para recuperar jogador, né? E se ele cair na tua mão, ele vai ter mais sorte melhor ainda. Ele vai ter mais chance ainda de se recuperar, porque eu conheço, né? Então, eu não sou nenhum estranho para ele, né? Então, com certeza, a chance dele se recuperar é bem maior. A antítese do Breno, o Rogério Ceni, e aí o lance de trabalhar com você. Já pensou que o Rogério pode ter começado a carreira com você, efetivamente começou no time profissional, né? O primeiro técnico como titular do Rogério foi você em 97 e pode ser, e provavelmente será o último. Teve um torcedor que ele sempre escrevia para mim, ele escreve para mim na mídia e dizia isso: pô, você tem que voltar para São Paulo, o que começou junto tem que acabar junto, que é o caso do Rogério, né? E parece que está escrito essas coisas, né? E eu estou voltando nesse momento, né? Ele está aí encerrando a carreira, né? E tomara que a gente encerre a carreira bem. Você já superou em números de vitória o Tele Santana. Você, tirando o São Paulo do rebaixamento, não precisa nem ganhar mais 3 brasileiros não, Muricy, mas tirando o São Paulo do rebaixamento, você acha que pode, se não superar, igualar o Tele no nível de idolatria do torcedor? Ou na tua importância histórica no clube? Eu acho que de importância histórica, acho que não, porque o Tele foi fora de série. Mas tá pertinho, né, Maurício? Claro que eu ganhei muito aqui no São Paulo. Sou um cara vitorioso. Mas assim, em termos de idolatria, acho que não, porque o Tele realmente é o único. Mas só de eu ser lembrado dessas coisas em relação ao Tele, para mim, não é demagogia, não é nada de ser humilde, que não tem nada disso, entendeu? Eu sou um cara muito concentrado e centrado no que eu sou. Só de ser comparado em algumas coisas, igual em termos de vitória, para mim já é... E eu não sabia dessas coisas aconteceu essa semana, eu não sabia, porque realmente eu não me ligo muito nesses negócios, não. Mas só de ser comparado, para mim, é fora de série, porque ele foi o que me iniciou aí nessa carreira e me deu toda a liberdade para aprender com ele, coisas que outros não conseguiram, porque ele era difícil de ler, né? Então, para mim, está sendo muito bom ser comparado em algumas coisas do Tele. Claro, eu sou muito parecido em algumas coisas com ele, o gênio, esse tipo de coisa, a maneira de trabalhar, né? Mas eu não tenho noção assim, eu só tenho noção das coisas quando eu saio na rua, por exemplo, vou num supermercado, às vezes quando eu vou ajudar minha esposa a fazer compra. Eu só tenho noção do que eu represento assim pro torcedor de São Paulo quando eu saio de casa, que é difícil eu sair. Porque não, é uma loucura realmente, né, num país que os técnicos às vezes não, quase sempre... Difícil técnico ídolo, né? É muito difícil.
É muito difícil. Eu sou aqui, e sou no Náutico também, muito ídolo, né? Então isso é muito complicado, mas é uma honra legal. Te perguntaram depois do jogo contra o Vasco se já dá para pensar em G4, você falou, vocês estão loucos. O negócio é tirar aqui do rebaixamento. Não. Por enquanto, pelo menos é isso. Mas a tua convicção, assim, pra gente finalizar, Muricy, para os próximos meses aí, é de que dá para chegar até que ponto no campeonato? É difícil você chegar numa situação como eu cheguei aqui, muito no fim, na metade do campeonato, no problema que o São Paulo tem, você começar a projetar as coisas. Não dá. Você tem que. Porque senão o jogador compra essa ideia e aí vão achar que nós vamos disputar o título. Pô, não é assim. Nós temos que. O nosso campeonato é agora, né? É jogo a jogo, cada jogo é uma decisão. Eu tenho que tratar assim, não dá para tratar de outra maneira. Porque eu sei como é o jogador de futebol. O jogador de futebol às vezes se empolga, ganhando 2, 3 jogos, se empolga, já está tudo certo. Não está tudo certo, não. Nós estamos muito mal ainda. Né? Então, com certeza, não dá para fazer uma projeção, a gente tem que fazer jogo a jogo. Ele faz a projeção, ele sabe, mas ele não pode contar. Torcedor de São Paulo que espere. Muito obrigado, Muricy. Prazer falar com vocês aí. Semana que vem tem mais Jogo Limpo.